Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a friend. Ouvinte, aqui vai uma pergunta honesta. O céu onde você está situado é bastante estrelado à noite? Você consegue ver a Via Láctea nas noites de inverno? Ou sendo um pouco mais direto, as luzes dos postes estão realmente apontando para baixo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta não só os astrônomos, mas todo mundo que vive nas cidades: a poluição luminosa. Sabe, até irmos além, né? Afeta não só o que você disse, Marco, mas também a fauna, a flora e os ecossistemas em torno das cidades. E não é exagero dizer que a poluição luminosa está literalmente apagando as estrelas do nosso céu. Nas áreas urbanas, a gente mal consegue enxergar as constelações mais famosas, como o Cruzeiro do Sul ou até mesmo o Escorpião, famoso por nos indicar que o inverno está sobre o hemisfério sul. É uma grande perda cultural, histórica e científica. As civilizações antigas criaram mitos, calendários e até a sua própria astronomia observando as estrelas. Mas hoje, nas cidades, a gente mal consegue identificar as constelações mais conhecidas. Claro que todos os aspectos aqui citados são importantíssimos, mas o da perda do céu noturno é especialmente triste para nós astrônomos amadores. E o que mais me impressiona é o tempo evolutivo envolvido. Afinal, a vida na Terra se desenvolveu por milhões de anos, com ciclos naturais de luz e escuridão. E em apenas um século, estamos bagunçando tudo isso. Exato, Rodrigo. Pensando no seu comentário, um outro aspecto importante que muita gente não percebe é como a poluição luminosa é um fenômeno recente na história humana. Foi só com a popularização da eletricidade, principalmente nos séculos 20 e 21, que esse problema se intensificou. Verdade. E o que era para ser um avanço, né, iluminar as cidades à noite, acabou criando também um desequilíbrio, modificando radicalmente o nosso ambiente noturno. Mas esquecemos que toda a vida na Terra evoluiu seguindo os ciclos naturais. E o pior é que esse excesso de luz artificial não vem só dos postes. Painéis publicitários, fachadas de prédios, até faróis de carros contribuem para esse vazamento da luz para o céu. E quando a poluição luminosa encontra a poluição do ar, o efeito é ainda pior, porque as partículas suspensas na atmosfera vão espalhar ainda mais a luz, criando aquela névoa luminosa sobre as cidades, o chamado Sky Glow. Para explicar melhor isso, a Dark Sky Association, a IDA, classifica a poluição luminosa em diferentes tipos. Ofuscamento, ou seja, quando a luz direta causa desconforto visual para a gente. Existe também o brilho no céu, que o Rodrigo citou antes, né, por conta do espalhamento da luz nas partículas, chamado de Sky Glow. Tem também a luz intrusa, que é a que invade a sua casa pela janela e atrapalha o seu sono. E também a luz esbanjada, com aquelas propagandas e eventos com canhões de luz, e chamamos de Skywalkers. Para quem gosta de observar o céu, isso é um pesadelo. O John Bortley, astrônomo amador, figurinha carimbada aqui no CentauriCast, criou uma escala que classifica o céu de 1 a 9, sendo 1 o céu mais escuro possível e 9 o de uma metrópole, uma poluição luminosa bem alta, onde até as estrelas mais brilhantes somem. Aliás, tem um artigo no blog do Clube Centauri que te ensina a medir a qualidade do seu céu através das constelações, principalmente Órion e Escorpião. Vale muito a pena. Acessem lá no clubecentauri.com.br/blog. O problema vai além da astronomia. Um estudo da Universidade de Modena e Reggio Emilia, na Itália, encontrou uma correlação entre luz artificial noturna e o aumento de casos de depressão em seres humanos. Pois é, pode passar até despercebido pelos humanos ocupados com suas vidas, mas o clarão constante das cidades interfere nos nossos ciclos naturais de sono e podem causar sérios impactos à saúde. Precisamos lembrar que somos animais e que evoluíram por milhares de anos adaptados ao escuro. E olha que essa é só uma das consequências. Alguns anos atrás, eu tive contato com uma bióloga chamada Juliana Ribeirão, que é professora do Instituto Federal do Mato Grosso, e ela me mostrou alguns estudos que envolviam camundongos. Nesses estudos, foi identificado que a ausência da escuridão pode levar a doenças como diabetes e até câncer. Isso nos faz pensar que o preço que estamos pagando por essa iluminação excessiva não está sendo nem notada. E as outras espécies também estão pagando caro, hein? Além das tartarugas e as aves migratórias, até grandes felinos como onças pardas e pintadas estão sendo afetados.
Animais de hábitos noturnos estão perdendo a sua vantagem evolutiva porque a luz artificial simplesmente invade seus habitats. Isso é profundamente preocupante, cara. Me lembro que na ocasião, a Juliana também comentou que não são apenas espécies isoladas que estão sendo afetadas, mas toda a teia ecológica. Vagalumes, por exemplo, não conseguem mais se acasalar. Insetos morrem atraídos por luzes, prejudicando toda uma cadeia alimentar. Os vagalumes, por sinal, que usam a bioluminescência para comunicação e reprodução, são prejudicados pela luz artificial que interfere nesse processo. Alessandro Barghini, da USP, explica que o brilho deles é muito fraco e se perde no meio da iluminação urbana, confundindo muito esse bichinho. E como sempre, a natureza é uma teia interligada. Franz Hocker, do Instituto Leibniz, na Alemanha, alerta que a luz artificial pode afetar ecossistemas inteiros, muito de acordo com o que Juliano nos disse, alterando equilíbrios ambientais completamente. O desafio é enorme. Enquanto a gente discute isso, as espécies estão sofrendo com a desorientação, problemas reprodutivos e alterações de comportamento. E o mais absurdo, muitas áreas protegidas no Brasil não têm proteção contra a poluição luminosa. Inclusive biomas riquíssimos como a Mata Atlântica e o Cerrado, que são hotspots de biodiversidade, estão desprotegidos nesse aspecto. Áreas que aqui, entre aspas, sobraram, por não terem um valor econômico hoje, ainda são ignoradas quanto ao impacto da luz artificial. E mesmo assim, há um avanço, tímido, mas há. A norma brasileira 5101 da ABNT já reconhece a poluição luminosa como um problema e traz diretrizes para uma iluminação mais consciente. Existem também organizações de pessoas que atuam direta e indiretamente para mitigar o problema, como é o exemplo da Rede Brasileira de Monitoramentos de Meteoros, a Bramon, na qual eu também sou um operador, que é diretamente afetada pela poluição luminosa e é ativa na luta pela preservação do céu noturno, uma vez que dependem desse bem tão precioso para toda a sua operação. Exato. O cenário é desfavorável, mas nem tudo está perdido. Soluções existem, como por exemplo as lâmpadas com temperaturas mais amareladas, melhor direcionamento da luz e sensores de presença já fazem a diferença. A Silvia Carneiro, arquiteta e membro da Dark Sky Association Brasil, frequentemente dá entrevistas e faz comunicados nos canais da Dark Sky Brasil, dizendo que só o simples redirecionamento da luz para baixo, com luminárias em alturas adequadas, já melhora a ambientação. A temperatura da cor das lâmpadas também ajuda bastante nesse processo de mitigação do problema. A substituição por tonalidades mais quentes ajuda a reduzir os impactos nos ciclos naturais tanto humanos quanto animais. A má iluminação não só atrapalha a astronomia, mas também nos rouba o direito de ver o céu, que é patrimônio da humanidade. O primeiro passo está em reconhecer que a poluição luminosa existe e que seus impactos são reais. Precisamos repensar como iluminamos as nossas cidades. E aproveitando que você citou a Dark Sky, Marco, e se você ouvinte se interessou pelo tema, eu te convido a dar uma olhada no site International Dark Sky Association, daqui do Brasil ou internacional, porque eles atuam com propostas de legislação, conscientização e até recomendações técnicas para iluminação pública. Bem observado, Rodrigo. Aqui no Brasil, iniciativas como a Rede Céus Estrelados do Brasil e a Dark Sky Brasil também trabalham pela conscientização e por políticas públicas, mas ainda estamos engatinhando. Exato. Existem projetos de lei parados na Câmara desde 2021. Um para proteger as áreas do céu escuro, o projeto de lei 1975/21, e o outro para incluir a poluição luminosa como crime ambiental. Olha só, o projeto de lei 1400/21. Mas existem bons exemplos lá fora do Brasil também, cara. Países como Chile e República Tcheca já possuem leis específicas de controle da iluminação urbana. Lá, o céu ainda é um recurso preservado. E tem iniciativas que mostram como é possível fazer diferente. O projeto de astroturismo nos parques brasileiros no Rio de Janeiro, por exemplo, leva pessoas para áreas de céu escuro, mostrando como o céu deveria ser para todo mundo. Essa experiência, além de educativa, é bela e pode movimentar economias locais. E tem um lado econômico prático também, né? Cerca de 30% da energia usada na iluminação pública é desperdiçada simplesmente porque as luminárias são mal projetadas. É dinheiro que poderia ir para a saúde, para a educação e que está sendo literalmente jogado para o espaço.
Preservar o céu noturno é mais do que uma questão de astronomia. É um compromisso com a saúde, a biodiversidade e a nossa própria conexão com o universo. Para quem já foi em noites de observação astronômica, já deve ter reparado que muitas das vezes utilizamos luzes avermelhadas, justamente porque elas têm uma intensidade menor. E se queremos um futuro mais equilibrado, é hora de iluminarmos com consciência, antes que a escuridão, a que realmente importa, desapareça de vez. Aproveitando o seu comentário sobre a luz avermelhada de alguns aplicativos que a gente tem disponível nos celulares, por exemplo, o Stellarium é um deles. Quando a gente abre o modo escuro, aparece lá a tela vermelha com todas as constelações, planetas, pontos cardeais, tudo que você precisa ver na tela do seu aplicativo, porém com uma luz que te dá descanso aos olhos, que te permite ainda assim não perder a adaptação ao escuro. E deixamos aqui uma reflexão para você, ouvinte. O apagamento do céu noturno é reflexo do modo irracional do uso desse recurso incrível que é a iluminação. Se soubermos trabalhar com essa iluminação artificial de maneira adequada, economizamos recursos e ainda teremos de brinde um céu lindo, mesmo no ambiente urbano. Não é preciso apagarmos as luzes para reacender o espaço. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.